Fala galera, eu sou o Moa e quali pro GP da Itália em Monza finalizado. Então vamos falar nesse episódio aqui como que foi Q1, Q2 e Q3, quem que foi o pole position e quais que foram as surpresas aí que a gente teve. Então bora lá! Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você olhar aqui embaixo, né? Você gosta de Fórmula 1? Então você tem que clicar no botão aqui, já se inscrever, já seguir o Reaceleração, para não perder nada que acontece na Fórmula 1. E também já aproveita, e se você curtiu esse quali lá em Monza, já clique no botão de like para ajudar mais ainda a gente. Então foi isso, né? Quali pro 14º GP de 2023 da Fórmula 1, finalizado lá na Itália, na casa da Ferrari, lá em Monza, com surpresas, algumas surpresas que a gente teve. Mas antes da gente falar do Q1, do Q2, do Q3, o que aconteceu em cada etapa da classificação do quali, vamos falar de uma regra, né? Uma coisa que a Fórmula 1 está implementando para esse ano, que é a segunda vez que acontece, que é o Q1, Q2 e Q3 com tipos de pneu diferente. Então agora em Monza, na Itália, a gente pela segunda vez do ano vai ter essa questão dos pneus. E como que foi? Q1, todos os carros têm que usar os pneus faixa branca, os pneus duros, é obrigado. Q2, todos os carros têm que usar os pneus amarelos, pneus médios. E no Q3, aí sim, como a gente já está acostumado, aí todos os carros indo pro pneu faixa vermelha, o pneu macio. E no Q1 a gente não teve muitas surpresas, né? Eu digo assim, durante as voltas dos pilotos na classificação, o Verstappen obviamente estava ali na frente, Sainz, a McLaren, a Williams com o Albon ganhando algumas posições ali, mas durante as voltas a gente não teve muita surpresa. E o resultado final do Q1, as surpresas que a gente teve no resultado final foi o Sargent indo pro Q2 e tendo o melhor primeiro setor. Sim, vivi para ver o Sargento Logan fazendo o melhor primeiro setor do Q1, que doideira. E ele passou pro Q2, ficou em sexto lugar no Q1, o Albon foi a surpresa ficando em segundo, e o Max Verstappen fazendo a primeira volta do Q1. A gente ainda teve o Tsunoda em quarto, e o Liam Lawson, que está substituindo o Ricardão, ele ficou em 12º no Q1, ou seja, passou pro Q2. Os pilotos então que ficaram fora do Q1 foi o Guan Yu Zhou com a sua Alfa Romeo, Gasly com a Alpine e Ocon com a Alpine também. Olha só que bad, que decepção. Os dois carros da Alpine saindo no Q1. Kevin Magnussen, para variar também lá no fundo, né? Também saiu no Q1 em 19º. E olha só, Lance Stroll, Aston Martin na última colocação, ficando no Q1. A fase do Lance Stroll não tá boa, viu? Ontem o Drugo mandou muito bem no carro no TL1. Depois, no TL2, o Stroll já zoou o carro o carro não aceitou ele não conseguiu fazer o TL2, deu por problema no carro, e agora largar de último, a coisa... Ainda bem que ele é filho do dono, viu? Porque senão a batata já ia estar assando pra ele. Vamos agora pro Q2 então. No Q2 também não tivemos muitas emoções na primeira metade ali do Q2, nada muito interessante, vamos dizer assim, que pra ressaltar aqui no episódio aconteceu. Um detalhe só é que assim, você que acompanha a Fórmula 2 e a Fórmula 3, viu que uma coisa está acontecendo bastante nos últimos GPs. Na Fórmula 2 e na Fórmula 3, quando chega próximo ali do quali, da sessão de quali deles, quando chega nos últimos minutos que os pilotos vão para o box, colocam o pneu novo, né, o pneu zerado, e vão para fazer a sua última volta, todo mundo sai ao mesmo tempo. Na Fórmula 1 acontece, mas não estava acontecendo tanto. Na Fórmula 2 e na Fórmula 3, todo mundo sai ao mesmo tempo. Aí fica aquele 800 mil carros, todos juntos tentando abrir uma volta. Um tentando pegar o vácuo do outro para ganhar mais velocidade, né? Para diminuir o seu tempo de volta. E aí acontece o quê? Um monte de piloto acaba encontrando trânsito no meio do caminho, um monte de piloto acaba não conseguindo abrir uma volta antes de acabar o tempo, né, do quali. É uma loucura, é uma bagunça demais. E aí o que aconteceu no Q2? Aconteceu isso, finalzinho do Q2, trânsito no pit lane.
E não tivemos também muitas surpresas com o resultado do Q2. Vamos lá ver como foi. Max Verstappen novamente, né, assim como no Q1, faz a melhor volta do Q2. Leclerc em segundo e Sainz em terceiro. Surpresa as duas Ferrari estarem ali na frente, né? Sérgio Pérez na quarta colocação e o Albon na quinta colocação. Muito bom, olha só o Albon, hein? No Q1 o Albon ficou em segundo e agora em quinto. Ótimo para o Williams. Os pilotos que ficaram fora do Q3, né, foram eliminados agora no Q2 foram Tsunoda e Lawson, ótimo resultado para AlphaTauri, vão largar de 11º e 12º, Hülkenberg em 13º, Bottas em 14º e olha só, hein, Sargento Logan, que ficou em sexto lá no Q1, teve um ótimo Q1, agora com os pneus médios no Q2, não mandou tão bem, vai largar de 15º. Muito diferente do seu companheiro de equipe, né? Mas, vamos dar uma colher de chá pro Logan Sargent. Pelo menos ele foi pro Q2. Fomos pro Q3 então, um tempo mais apertado ali pros pilotos no Q3, onde eles fizeram duas levas de volta, praticamente duas voltas todo mundo fez no Q3, né? Na primeira leva, onde a primeira tomada dos pilotos ali, Max Verstappen, para variar, né, fez a sua melhor volta. Hamilton e o Alonso estavam lá atrás, Russell tava ali na meiuca, mas o Hamilton e o Alonso com certeza não estavam felizes, né? Porque estavam ali na nona, 10ª colocação, então provavelmente iam colocar um pneu novo, vermelho, macio, para a última tentativa. E na última tentativa foi legal demais, porque quem foi o primeiro piloto a fazer a última volta foi o Charles Leclerc. E o Charles Leclerc já tomou a volta do Verstappen, que estava até então com a pole position, porque a primeira volta do Verstappen foi a mais rápida nesse Q3. Então o Leclerc já foi e terminou primeiro, já bateu a volta do Verstappen. Verstappen veio logo depois do Leclerc e bateu a volta do Leclerc. Então a gente estava com Verstappen primeiro, Leclerc segundo, mas quem tava vindo atrás desses dois aí voando era o Carlos Sainz, o aniversariante do final de semana. Ontem foi aniversário do Carlos Sainz e ele veio numa volta voando demais. Carlos Sainz então veio depois do Verstappen, bateu a volta do Verstappen. Carlos Sainz é o pole position pro GP da Itália em Monza, o GP lá em 2023 na Itália. Então vamos ficar com Carlos Sainz em primeiro, Verstappen em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Olha só que maravilha essa classificação para a Ferrari. Dois dos seus pilotos nas 3 primeiras colocações, ameaçando ali, né, espremendo o Verstappen logo na primeira curva. E se eles tiverem uma largada boa, né, em Monza, a primeira curva, vocês lembram, né, de GP de Monza na Itália em 2021, naquela loucura entre Hamilton e Verstappen. Então a curva 1 e 2 é muito tensa, então ter os seus dois pilotos, no caso da Ferrari, já espremendo o Verstappen já nesse comecinho é muito bom. Para um deles, talvez o Leclerc passar e os dois pegarem vácuo, pegarem DRS depois da volta 3, um do outro e tentarem, né, ganhar, fazer uma dobradinha aí. Então, grande resultado para a Ferrari, muito bom mesmo. Mas vamos ver como que ficou o grid agora completo, né? Mas como a gente falou do 11º ao 20º já, vamos falar dos 10 primeiros agora. E como a gente falou, né, Carlos Sainz faz a melhor volta, 1:22.94, melhor volta do final de semana. Pole position, Carlos Sainz, pole position lá na Itália, em Monza. Depois Max Verstappen, olha só 1 centésimo, 0,013 atrás do Carlos Sainz, 1 centésimo aí atrás do Sainz. E depois o Leclerc, olha só, 5 centésimos atrás do Verstappen, muito apertado, né? Monza, que é um circuito muito rápido, é muito apertado os tempos mesmo. Então ótimo, até que enfim, hein, Ferrari? Até que enfim, Ferrari. Depois George Russell com um ótimo quali, muito bom mesmo o George Russell na 4ª colocação. Sérgio Pérez em 5º. Albon, olha só o Albon de novo com a Williams, que grande resultado do Albon. As McLarens que eu esperava que fossem melhor, só tivemos aí o Piastri na 7ª colocação e o Lando Norris em 9º.
Hamilton, quali muito ruim para ele, muito ruim mesmo, só na 8ª colocação, meio segundo à frente do Sainz. E o Fernando Alonso também um quali ruim, 1 segundo na frente do Sainz, muito ruim, mas assim, o companheiro de equipe do Alonso está em último, né? Então não foi tão ruim assim pro Alonso, eu acho que foi pior pro Hamilton. E foi um quali bem ruim pro Hamilton mesmo, vai ter que ter uma corrida de recuperação muito boa, o piloto 7 vezes campeão. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like para ajudar a gente aqui do Reaceleração. E não se esqueça, se não for inscrito, clique e se inscreva para não perder nada de Fórmula 1 aqui do Reaceleração. Então é isso, valeu, falou!